Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estamos hoje na primeira quarta da virada. Semana que vem é sobre família, então você já pode ir escrevendo as suas declarações proféticas para sua casa, para sua família, para os seus relacionamentos. Escreva com relacionamento com o esposo, com o filho, com o pai, principalmente as áreas que estão muito tensas. Nós vamos clamar no altar e eu creio que o Senhor vai nos ouvir. Marcos capítulo 6, verso 32, diz assim: então foram de barco em particular a um lugar deserto, mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, passou o dia inteiro no deserto. Por isso seus discípulos aproximaram-se dele, mais ou menos como o pessoal do mídia, quando fica jogando um relógio ali para mim, para acabar o culto. Se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Despede a multidão, acaba o culto, para que possam ir, para que o pessoal não fique brigando lá no estacionamento. Acaba o culto, despede a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quantos pães vocês têm? Contem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu de 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, pedaços de pães e de peixes. E os que comeram foram 5.000 homens. Na época só se contavam os homens. Então muitos dizem que chegava estudos a 12.000 pessoas. Fora 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de 12.000 homens. Isso é natural ou sobrenatural? Pois é isso que vai acontecer na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos ouvir tua voz. Livra-nos do cansaço, livra-nos da mente distante. Queremos diminuir o nosso orgulho, esmagá-lo agora, para ouvir as verdades da tua palavra. Leva-nos a compreender a tua voz, leva-nos a despertar o nosso coração. Oh Deus, aqueles que estão aqui, os que estão online, que todos sejam pegos pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos sempre focados no destino. A gente começa uma faculdade já pensando em se formar. A gente começa um tratamento médico já pensando na época da cura. A gente começa uma carta de consórcio já pensando quando é que eu vou andar com o meu carro quando for contemplado, porque o destino é importante. Mas existe uma coisa chamada ao longo do caminho. Deus nos ensina mais ao longo do caminho do que quando a gente recebe a bênção. O trajeto para a vitória, o trajeto para a bênção vai revelar Deus a nós de forma inacreditável. As experiências que você tem no processo vão te amadurecer. O processo, eu diria, que é mais importante do que a própria bênção. Historicamente falando, quando você vai estudar a Bíblia, você vê como Deus se revela para as pessoas quando estão vivendo os seus processos. Mas poucos percebem. A própria Bíblia, no Isaías 40, 31, o profeta exalta e celebra o lugar da espera, o lugar do trajeto. Ele vai dizer: olha, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O profeta está celebrando não o destino,
Ele está celebrando a espera. Ele está falando, aquele que sabe esperar, fica forte. Então nem tudo na vida é sobre chegar lá. Muito é sobre, você está reparando o que está acontecendo hoje? Você está percebendo o que está acontecendo agora? Não importa a qualidade, se é doce, amargo, se é bonito, feio. Deus está sempre fazendo alguma coisa. Deus sempre está querendo nos ensinar em alguma coisa. Semanas dificílimas fazem parte do trajeto. E a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, ele vai subir como águia, ele vai andar e não vai se cansar. E tudo isso não é do lugar do destino. Não é quando o médico diz, está curado. Não é quando eu vou na concessionária e compro meu carro. Não é quando eu finalmente chego lá. É quando eu simplesmente consigo esperar, mesmo longe ainda do que eu quero viver. Quando nós temos uma experiência com Deus e aprendemos a contemplá-lo na jornada, a gente aprende a falar com Deus de forma diferente, a confiar nele de forma diferente. E eu quero dizer que Deus aqui está tratando algumas pessoas. Deus tem segurado você em alguns lugares que você não gostaria, e tem algumas crises durando mais tempo do que você desejava, porque Deus quer se revelar a você de um outro jeito. Deus quer mostrar a você coisas que só o caminho vai mostrar. Porque quando Deus te der a vitória, você vai se embriagar com ela, mas na jornada é difícil. A Bíblia diz que Jesus olha para um povo que saiu de suas casas para ouvi-lo pregar. E eu acho lindo que a Bíblia diz que Jesus olha para aquelas pessoas no deserto como ovelhas que não tinham pastor. Ele é um pregador fantástico. Jesus é um pregador, um líder fenomenal. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha auditório, não tinha luz, não tinha painel de LED, não tinha YouTube. Mas as pessoas, quando ouviam a voz de Jesus, elas largavam tudo para ir atrás dele. E ele escolheu o pior lugar para estar: deserto. Deserto não tem banheiro, deserto não tem banco, deserto não tem ar-condicionado, deserto não tem conforto, deserto não tem nada lá. Nada se planta, nada se colhe, deserto não tem nada. E Jesus lotou um deserto. Ele não tinha Instagram, ele não tinha panfleto, ele não tinha programa em rádio, ele não tinha pensiore, ele não tinha nada, ele só tinha ele. Por isso que eu digo para você, o segredo de uma igreja prosperar é um só, é Jesus. Não existe programação maior do que o nome de Jesus. Não existe nada mais atraente do que o nome de Jesus. Jesus arrebanha multidões. Jesus atrai. Jesus, quando ele abre a boca, há tanto poder na sua fala, há tanta autoridade, há tanta cura na sua palavra, que haviam ali naquelas 5.000 homens, haviam fariseus, haviam prostitutas, havia publicano, havia judeu disfarçado, havia grego, havia todo mundo, porque não tem jeito. A voz de Jesus, quando ela ecoa, ela atrai. Então pare de falar de você e comece a falar de Jesus, que as pessoas vão gostar mais de você. Pare de falar das suas revoltas e comece a falar mais de Jesus. Pare de falar das suas indignações e comece a pregar ao Evangelho, que você vai ver um rastro de gente andando atrás de você. Saduceus, prostitutas, cafetões, mendigos, todo mundo lá, tudo porque tinha o poder da palavra. E agora o deserto está cheio. E eu acho lindo porque as pregações de Jesus eram pregações duras. Ele olhava para o povo e dizia: se você quer me seguir, você vai ter que largar tudo. Se você quiser me seguir, você vai ter que pegar a sua cruz. Por isso que eu me orgulho muito da igreja que temos. Alguns chamam a gente de frios, porque quando a gente ouve aquela pergunta: quem vai cuidar de mim? A gente logo responde: você. Porque criança não assume herança. A profundidade do reino de Deus é dada a homens e mulheres maiores de idade. Enquanto você não for maior de idade espiritualmente, o que é seu diante de Deus não lhe será entregue. Jesus, ele prega. Você já seguiu Jesus numa situação árida? Você já seguiu Jesus no deserto? Esse povo está seguindo Jesus. É um lugar de desolação. E seguir a Deus num lugar de deserto é complicado, porque a nossa cabeça sempre pensa assim: se é ruim, é o diabo.
se é bom é Deus, mas não é uma verdade absoluta. Deus pode estar levando você num deserto, não é o diabo. Quem estava levando essas pessoas para o deserto não foi o diabo, foi Jesus, foi a palavra de Deus. E algumas vezes a gente tem que ter discernimento, porque a gente pode estar repreendendo, sai todo mal, de uma coisa que Deus está fazendo, e dizendo, ei, glória, 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 para uma coisa que o diabo está fazendo. Mas eu tenho uma boa palavra para você, presta atenção. Se você amar Jesus, ainda que você esteja em dúvida se quem está te fazendo algo é Deus ou o diabo, você continua em frente, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem dúvida se é Deus ou o diabo que está fazendo, pastor, eu estou na angústia, fique ligado em Jesus, continue seguindo a Jesus, porque de alguma forma, se for Deus ou o diabo, vai cooperar para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o inferno está te atacando, calma, Deus tem planos para você. Se estão falando mal de você, calma, Deus tem planos para você. Calma, Deus tem poder. Agora, que coisa maravilhosa, eles estão seguindo Jesus num deserto. Jó seguiu Deus num deserto. A Bíblia diz em Jó capítulo 13, versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó está falando o seguinte: eu estou vivendo uma vida que eu não queria, eu estou perdendo coisas que eu amava, eu estou sendo esmagado e não vejo um motivo para tanta fúria, mas ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Querido, deserto não tem água, deserto não tem árvore, deserto não tem fruto, deserto só tem isolação e pouca comunicação. Mas quando Jesus levar você para um deserto, não deixa a sua cabeça dizer para você o que a maioria pensa. Eu pensei que se eu estivesse perto de Jesus eu não teria problemas. Eu já ouvi isso de tantas pessoas. Pastor, eu pensei que desde o dia que eu entregasse minha vida para Deus aqui na Lírio, eu não teria mais tantos problemas. Mas eu quero que você entenda, quem levou essas pessoas para o deserto foi Jesus. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seguiram Jesus num deserto. E de repente, lá no deserto, houve um problema. E aqui entra outra questão. Eu pensei que se eu servisse Jesus eu não teria problemas. Eu pensei, só que aí você serve Jesus, o telefone toca. E quando o telefone toca, você ouve uma notícia que te desestabiliza. De repente alguém diz, eu quero falar com você, eu tenho algumas coisas para te contar. E quando essa pessoa fala, você fala, não é possível que eu estou ouvindo o que estou ouvindo. Ou de repente você diz, nossa, eu sou um servo de Deus, mas o WhatsApp manda uma mensagem. E você diz, meu Deus do céu, não é possível. Será que é um pesadelo? Quem aqui já viveu um pesadelo? Você algumas vezes fala assim, não é possível que é real. E é desesperador quando você percebe que não é um pesadelo, que aquilo está acontecendo mesmo. Aquele ataque está acontecendo mesmo. Aquela situação está acontecendo mesmo. E aí a gente diz, mas parece que então Deus está longe de mim. Escute o que eu estou pregando aqui. Um desconforto físico, um desconforto anormal sempre vai tentar dizer que aquilo que eu estou enfrentando ou passando é porque eu estou longe de Deus. Mas mesmo que você tenha vivido dias de medo, onde você teve até medo de pegar o telefone, medo de pegar o WhatsApp, você não pode achar que porque está passando por um problema você está longe de Deus. O diabo mandaria problema para alguém que está longe de Deus? Não, o diabo só mandaria problemas para quem está perto de Deus, perto de um momento decisivo da sua vida. E quanto mais perto você chega de Jesus, mais intimidado Satanás fica. Então eu não sei se você está entendendo o que Deus está mandando te dizer aqui. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Aquele que te tirou de trás das malhadas não vai te abandonar. Mas você tem que ser mais inteligente do que o que está acontecendo na sua vida hoje. Você não pode ser alguém que se assuste, porque você pode estar servindo a Deus e estar num ambiente de deserto. Você pode estar servindo a Deus e cair uma bomba no seu colo para desarmar. E ao longo do caminho, quando o território ficar pior, ou quando Deus permitir que notícias ruins cheguem, aprenda uma coisa: Deus vai gerar experiências únicas e sobrenaturais que você nunca teria. Tenha paciência. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu
não sei se você está com muita pressa, mas a voz de Deus para o seu coração é: acalme-se, porque isso faz parte do show. Acalme-se, porque eu estou cuidando de você. Pessoas vão te abandonar ao longo do caminho, e está tudo bem. Pessoas vão mentir para você ao longo do caminho. Pessoas vão olhar nos seus olhos e vão ter sentimentos contrários ao seu ao longo do caminho. Mas se você estiver ligado ao Rei Jesus, ouvindo o que sai da boca do Rei Jesus, não se preocupem com o que dizem, não se preocupem com o abandono, não se preocupem com a solidão, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E nesse lugar que Deus permitiu você estar, Ele também está. Pastor Diego, eu estou vivendo uma semana infernal. Essa semana infernal, se você ouvir a voz do Criador, essa semana infernal vai ser uma plataforma de lançamento para o maior milagre, maior avivamento da sua vida. Tem horas da minha vida que eu achei que ia morrer, e hoje, olhando no retrovisor, eu disse: não era para me matar, era para me formar. Teve momentos da minha vida que eu pensei até em sumir, mas hoje, quando eu olho no retrovisor, eu digo: não era para eu sumir não, era para eu deixar de ser besta, era para eu amadurecer, era para eu ter uma cabeça pronta para o milagre. Nem tudo que você pede para Deus você está pronto. Então Deus te leva para o deserto, Deus coloca obstáculos, não é porque Ele te odeia, é porque Ele está te preparando para aquilo que você está pedindo em oração. Ele está preparando você para aquilo que você está jejuando, Ele está preparando você para aquilo que você está clamando. Você está pedindo coisa grande, você está pedindo avivamento, você está pedindo salvação, você está pedindo prosperidade, você está pedindo vida no altar, e Deus está dizendo: essa cabecinha não dá certo, então sai do oásis, vem para o deserto. Olha aqui a limitação, eu vou te ensinar a depender de mim de um novo jeito, de uma nova forma, um novo jeito, uma nova forma, um novo jeito, uma nova forma, um novo jeito. Não se preocupem. A Bíblia diz que há um problema. Qual é o problema? Eu tenho uma multidão e não tem comida. Mas não é que a gente acabou a comida, vamos para casa. Não, eles estão no deserto. São horas e horas e horas de caminhada. São horas e horas e horas. Eles foram atrás de Jesus sem fazer as contas do percurso de volta. Era uma situação desesperadora. Eu tenho uma multidão que passou o dia inteiro ouvindo, faminta. Você sabe o que é fome? Como é que o seu humor fica quando você está com fome? Como é que fica a sua paciência quando você está com fome? Tem gente que não consegue nem fazer uma reunião com fome. Eu preciso comer alguma coisa, gente, eu não vou prestar atenção. Se eu não comer alguma coisa, nem fala comigo, não olha na minha cara. Eu tenho que almoçar. Tem gente que é assim, não é? Uma multidão está com fome. Aí o discípulo chega para Jesus e fala: ô Jesus, libera o povo para ir embora, porque é tarde, é muita gente, nós não temos dinheiro. Jesus fala: prepara a comida, nós não temos dinheiro. Tudo que nós temos aqui, peguei a marmita do menino aqui, tem um garotinho, tem 5 pães e 2 peixes. Em algumas versões diz que é o almoço da criança. Era o almoço da criança. E aí Jesus olha para 5 pães e 2 peixes e diz: traga para mim. Fala comigo: traga para mim. Você já sentiu na sua vida que você não tinha o bastante? Quem já sentiu? Você não tinha a inteligência o bastante, o dinheiro o bastante? Quantas vezes eu já me senti incapaz? Esse é exatamente o lugar que a gente tem que estar algumas vezes. Deus nos coloca em lugares para nos humilhar mesmo, para fazer a gente se sentir incapaz. Tudo que a gente tem é 5 pães e 2 peixes. Você sabe que isso não mata a fome de 5.000 homens. Você sabe que isso nem dá para uma pessoa. Dependendo da fome da pessoa, 5 pães e 2 peixes. Tem gente aqui que eu sei que come 10 pãezinhos no café da manhã. Aí, tá vendo? Deus está mostrando. Depois fala: meu colesterol está alto. Não sei o que acontece. 10 pãezinhos. Eu não tenho o suficiente. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho ensino suficiente, eu não tenho faculdade suficiente, eu não prego o suficiente, eu não sei falar o suficiente. É isso aí. Tudo o que eu tenho são esses peixinhos, esses pãezinhos. E eu vou te dar, Senhor, porque o meu insuficiente na mão de Deus, Deus estica. Quando você abre a sua boca para reconhecer que não tem o suficiente, Deus começa a agir. Quando você abre a sua boca para dizer: Deus, eu reconheço, eu vou parar de
de mentir para mim mesmo, eu vou parar de me enganar. Eu não tenho o suficiente, eu não tenho condições de lidar com esse problema na minha família, eu não tenho condições de pagar essa dívida, eu não tenho condição de honrar meus compromissos, eu não tenho condição de lidar com esse baque que está chegando, eu não tenho condição, Senhor, de essa situação que está chegando, eu não tenho o suficiente, Pai, eu não tenho sabedoria, eu não sei falar, eu sou um temperamental. Aí Deus diz: ótimo, você está reconhecendo que não tem o suficiente? Ótimo, porque quando você reconhece que não tem o suficiente, você está exatamente onde eu preciso que você esteja. Você está exatamente, porque quando você não tem o suficiente, você se voltará para mim. Quando você não tem o suficiente, você vai parar de esperar do banco, vai parar de esperar da clínica, vai parar de esperar do advogado, só vai ter eu e você. E algumas vezes Deus deixa você só ter o pouco, o insuficiente, porque é a única forma da gente lembrar dele. Porque enquanto existe uma porcentagem de chance de eu resolver os meus BOs, eu corro, eu não durmo, eu fico ali. Mas quando Deus tira todas as chances e eu falo: não tenho o suficiente, aí você vai dizer: agora está na mão de Deus, agora é só Deus na minha vida. E aí para alguns isso é sentença de morte, né? Para alguns isso aí já era, tipo assim, é o pó do que suco, tô na água da salsicha, agora é só Deus. É tipo, aí sai correndo pelo corredor: ah, ele morreu. Por quê? Porque ele falou que é só Deus. Não, meu irmão, algumas vezes Deus vai fazer você ficar num beco sem saída, porque a única forma de você lembrar que é Ele que faz quando você não tem o suficiente. O fato de você não ter o suficiente não significa que vai ter um atestado de óbito nos próximos dias. O fato de você não ter o suficiente significa agora que você vai voltar para o único pelo qual você já deveria ter voltado faz tempo. E quando você se volta para Deus, Ele mostra como é que você pega o que não é suficiente, aquilo que não dá certo aos olhos dos homens, e Ele faz ser muito mais do que o que é suficiente. Deus não vai trazer recurso novo, Deus vai pegar o seu insuficiente e vai esticar e gerar milagre. Deus não vai trazer recurso novo. Ora, Efésios 3:20, levanta a mão para cá, receba essa palavra. Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Deus está dizendo: quem além de Jesus pode pegar 5 pães e 2 peixes? Ninguém. Não dê para Pedro, Pedro não pode. Não dê para Tiago, Tiago não pode. Não dê para Judas, Judas não pode. Não dê para Lírio, Lírio não pode. Não fale com o pastor Diego. Agora levanta a mão. Quando você pega o seu insuficiente e você coloca na mão de Jesus, pode parecer uma porcaria para os olhos de todo mundo, pode dizer: isso nunca vai dar certo. Mas Jesus tem um poder de fazer o meu insuficiente ser plenamente suficiente. E eu quero declarar que tudo que em 2024 foi insuficiente, em 2025 o mesmo recurso, o mesmo lugar, a mesma empresa, a mesma casa vai ser plenamente suficiente. Jesus vai prover, não vai vender, não vai se desfazer, vai ser suficiente. Aleluia, diga aleluia, glória a Deus. Quantos pães? Quantos pães? Quantos pães? Quantos peixes? 5 mais 2. 5 mais 2. 7 é o número do quê? É o número da perfeição. 7 é o número de Deus. 7. 5 pães e 2 peixes. 7. Há um tempo perfeito para aquilo que é insuficiente na sua vida. Deus não vai deixar você passar vergonha. Ele disse para os discípulos: faz o seguinte: 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ei, dá o pão e o peixe aqui e vão se organizar. Porque milagre não é derramado na bagunça, milagre é derramado na organização. Deus não é movido por histeria. Você quer prosperar? Se organiza para prosperar. Jesus fala assim, ó: tá vendo esse povo aí? Muita bagunça, muita bagunça. Se organiza em grupo de 100 e de 50. Como é que você vai falar com um monte de gente morrendo de fome? Criança. Jesus diz: eu não quero saber. Não tem milagre sem organização. Manda esse povo sentar. Só que para eu montar um grupo de 50, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu tenho que montar em grupo de 150. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ixi, errei a conta, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 42, 45, 49, 50. Primeiro grupo, senta aqui. Dá trabalho ou não dá? Dá.
Se forem em grupos só de 50, 5 mil homens, nós estamos falando de desmontar 100 grupos. Se eles tivessem feito de 100, 50 grupos. Se for metade de 50, metade de 100, 75 grupos. Quantas horas eles demoraram para fazer isso? Muitas. Só são 12 discípulos. E se mistura? Você tem que entender que as pessoas estavam com fome. As pessoas estão nervosas, irritadas. Quem tem fome está ranzinza. Tem gente que deve estar desmaiando, porque tem os dramáticos. Não tem os dramáticos? Eu vou morrer, minha pressão, você não dá meu café. Dá meu café que tudo está ficando branco aqui na minha frente. Eu já vi gente assim: se eu não tomar meu café, está ficando tudo branco. Meu Deus, um cafezinho desse tamanho, se eu não tomar, imagine o escândalo. Mas não tem jeito. Jesus não é movido por escândalo. Faz os grupos, senta, conta. Porque o que Jesus está ensinando? Você não pode perder sua paciência só porque os recursos acabaram. Você não pode perder sua paciência só porque você não tem o suficiente. Eu quero ver você com um boleto vencendo amanhã e não tem R$1 na conta, esperando pacientemente em mim. Eu quero ver você com os fornecedores te ligando e não fez nenhuma venda hoje. E você diz: eu vou quebrar tudo, eu vou fugir, eu vou decretar falência. E você vai esperar com paciência. Monta teu grupo, monta, se organiza, que eu vou pegar o teu insuficiente e vou fazer ser suficiente. Deus está dizendo: eu não abençoo na desordem. Eu não quero esse povo amontoado, eu não quero esse povo gritando. Põe esse povo para sentar e esperar, porque milagre não vem de histeria, milagre vem de ordem. Se você não tiver postura para ser abençoado, Deus não te abençoa. Deus não abençoa maluco, Deus não abençoa doido, Deus não abençoa gente que está com os cabelos tudo em pé, correndo igual um maluco pelo corredor. Quer ser abençoado? Se organiza, senta e espera. Se organiza, senta e espera. Eu quero liberar uma palavra. Você vai voltar a imprimir o extrato da tua conta. Você vai: pastor, não tenho dinheiro para pagar. Mas você vai saber quanto você está devendo, porque a dívida não vai torturar mais você. A dívida é um vagabundo de um demônio. Você vai voltar a ter paz. Você vai imprimir teus extratos. Levanta a mão. Você vai se organizar. Você não tem R$1 no bolso, mas você vai se organizar, porque o que é insuficiente, Jesus vai fazer ser suficiente. E quando o que é insuficiente for suficiente, você não vai pegar dinheiro para comprar bobagem não. Você vai estar sabendo qual é a sua prioridade. Quem é a primeira pessoa que eu vou pagar? Quem é a primeira pessoa que eu vou honrar o compromisso? Você vai se organizar. E Deus manda te dizer: pega esses últimos dias do ano, senta e se organiza, que eu vou fazer o que é insuficiente ser plenamente suficiente para matar a tua fome e para sobrar ainda além daquilo que você tem me pedido. Eu farei ser suficiente. Senta e aquieta-te. Para de gritar e aguarda. Para de fazer drama e aguarda. Aguarda. E sabe o que eu acho lindo? São muitos grupos, vários grupos. E aí Jesus começa a multiplicar o pão, o peixe. Só que tem uma lição. Qual é a lição? Talvez você é o grupo 50. Aí você está vendo gente lá na frente comer já. O primeiro grupo está comendo pão e peixe, e você é o grupo 50. Tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Então você está lá com o estômago. Aí você está vendo o outro lá na frente. Ai, que delícia esse peixe. Ai, que delícia esse pão. Mas você fica tranquilo esperando. Sabe por quê? Porque você sabe que a sua vez vai chegar também. Então quando você vê alguém está sendo abençoado do teu lado, não fica com inveja. Quando você vê alguém ser abençoado, fala: glória a Deus. Se tem alguém sendo abençoado, é que eu estou mais perto de chegar a minha vez. Porque se o grupo 1 come, o grupo 2 come, cada vez que os grupos à minha frente se alimentam, significa que a minha vez está cada vez mais perto. Então crente saudável não tem inveja de ninguém. Opa, se aquele ali que é meu amigo está sendo abençoado, se aquele ali que é da minha área de voluntariado acabou de receber avivamento, se aquele ali que é do meu GC acabou de ter porta aberta, eu não tenho inveja dele não.
Não, eu estou feliz porque está chegando a minha vez. E eu quero declarar, vai chegar a sua vez. Eu não sei que grupo você está, mas o mesmo Deus que alimentou o primeiro grupo, Ele tem pão e peixe suficiente para alimentar todos que têm fome. Não tenha inveja de ninguém, não tenha pressa, porque Deus não vai falhar com você. A sua porção está guardada, o seu tempo perfeito está guardado. Não tenha inveja, não tenha. Mas aqui eu acho lindo para caminhar para o fim. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes. A Bíblia diz que Ele toma o pão na mão, Ele abençoa o pão e Ele quebra o pão. Fala comigo, Ele pega, abençoa e quebra. Esse é o ciclo do milagre. Ele pega, Ele abençoa e Ele parte, Ele quebra. É assim que Ele faz. E depois que Ele parte, o que Ele faz? Ele entrega ao mundo. É isso que Ele faz com você. Ele pega você, Ele abençoa você, Ele quebra você. E quando Ele te quebra, Ele te entrega para matar a fome de todos aqueles que estão à sua volta. Você não pode pregar com fogo até ser quebrado por Jesus. Você não pode liderar relevantemente até ser quebrado por Jesus. Você não pode ensinar com profundidade até ter passado por uma tempestade. Você não pode. Deus multiplica você depois que te quebra. Deus faz você chegar a novos lugares depois que te quebra. Me mostre um pregador que não foi quebrado e eu te mostro um pregador julgador, hipócrita, crítico e arrogante. Me mostre um voluntário que não foi quebrado e eu te mostrarei um voluntário sem paciência, soberbo e arrogante. Mas me mostre alguém que foi pego por Cristo, abençoado por Cristo, partido por Cristo, entregue ao mundo por Cristo, e eu te mostrarei um homem cheio do Espírito Santo, com visão espiritual, com maturidade, com paciência, com temor, com amor, com reverência. Por isso, por mais que você seja abençoado, você não pode perder. Jesus Cristo tem que partir você. Lembra de José? José foi abençoado, ele recebeu a túnica do pai Jacó. Mas José só foi José quando ele foi quebrado no dentro do poço. Quando ele foi quebrado dentro do poço, ele entendeu que não basta ser abençoado, você tem que ser partido. Lembra do apóstolo Paulo? Por mais inteligente que ele fosse, criado aos pés de Gamaliel, ele teve que ficar cego. Ele teve um encontro no caminho de Damasco, ele caiu ao chão, ele foi quebrantado, humilhado, preso. Por quê? Porque naquele lugar ele entendeu que eu só posso ser milagre na vida dos outros quando Deus me quebra. Por mais vibrante que Pedro fosse, colérico, impetuoso, vivaz, mas ele teve que ser quebrado. Quebrado quando ele negou Jesus, quebrado e humilhado quando ele voltou a pescar porque duvidou. Mas quando Cristo partiu e o resgatou, ele estava pronto para o dia de Pentecoste, o dia do derramar do Espírito Santo. E por mais maravilhoso que você seja, você vai ter uma área da sua vida que Deus vai quebrar você, não para te humilhar, mas para te preparar para multiplicar aquilo que Ele derramou na sua vida. E quando tudo acabou, quando Ele levantou o pão, abençoou o pão, partiu o pão, a Bíblia diz que não foi só o povo que tinha fome que comeu, sobraram 12 cestos cheios de pão. O que Deus está dizendo é: Deus não precisa de nada que você perdeu. Se você entender que o que você restou, se você colocar na mão dele, aquilo que você perdeu não vale mais a pena, mas aquilo que ficou, que é insuficiente, essa casinha que você mora, esse carrinho que você mora, a saúde que você tem hoje, o ministério que você tem hoje, se você colocar na mão de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai partir, Deus vai multiplicar. Então pare de chorar pelo que você perdeu, pare de chorar pela lasanha que você esqueceu, pare de chorar pelo estrogonofe, pare de chorar pela feijoada, pelo camarão na moranga. Pastor, tudo que sobrou foi 5 pães e 2 peixes. Não diga que é uma porcaria, diga: Deus, é
insuficiente para mim, mas se estiver na sua mão, eu viverei um avivamento. Eu quero dizer, você não vai saber explicar o que Deus fará na sua vida em 2025. Você não vai saber explicar. Pessoas virão de longe para marcar um café com você e dizer: me conta o que você fez. Vai tomar café o dia inteiro e não vai conseguir explicar, porque eu não sei explicar como 5 pães e 2 peixes mata a fome de uma multidão. E assim vai ser na sua vida. Vão vir de longe, vão dizer: me faz um documentário, escreve um livro, conta pra mim. Você vai contar, e ele vai dizer: você está mentindo. Por quê? Porque não faz sentido. E aí você vai dizer: não é mentira, é milagre, é avivamento. Porque eu não estou aqui para dizer que eu sou bom, eu estou aqui para dizer que é um Cristo que pega o que é insuficiente e eu ponho na mão dele. Ele pega, ele abençoa, ele quebra e ele entrega. E aí aquilo que não existia, existe. Eu creio num Jesus que muda a história, que faz milagre. Levanta a mão para cá. Eu declaro que aquilo que é insuficiente vai ser mais do que suficiente. Deus vai te surpreender. Enxuga a tua lágrima, tira esse discurso de covarde, para de se humilhar, para de dizer que você é um miserável, que você está velho. Deus vai pegar isso que você chama de nada, Deus vai pegar isso que você chama de pouco, Deus vai pegar isso que você chama de quase nada. Ele vai esticar e você vai ver gente vindo de todo lugar para comer daquilo que você chamou de insuficiente. Vai fazer. Aleluia, aleluia. Eu encerro lendo para você um texto que eu já li outras vezes, mas eu quero lembrar. Para comer o pão tinha que sentar em grupo. Tinha ou não tinha? Ordem. E qual era o lugar que eles estavam? Qual era o lugar que eles estavam? O que tem no chão do deserto? Areia. Areia é agradável ou desagradável? Areia é quente. Quando você vai no Parque do Carmo, quem já foi no Parque do Carmo aqui? Quem já foi num parque? É gostoso deitar num parque? É gostoso deitar num parque? Por que é gostoso? Por quê? Mas é gostoso deitar num deserto? Não. Mas você serve um Deus de cuidado. Fala comigo: Deus cuida de mim. Nos detalhes. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas nunca tinha reparado nisso. Mas olha o Marcos 6,39. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão se assentar em grupos. Em grupos. Onde? Ué, mas o texto diz que eles seguiram a Jesus no deserto. Tem árvore? Deserto tem grama? E grama, a Bíblia é específica, não é só grama. Porque poderia ser grama seca, poderia ser grama de palha. Não, a Bíblia é detalhista. É grama verde. Então eu não estou no deserto, eu estou no Parque do Carmo, eu estou no Parque Serete, eu estou no Parque do Piqueri, eu estou no Ibirapuera. Estão dizendo: você está na pior fase da sua vida. E você vai dizer para eles: eu nunca estive melhor. Porque quando você senta para se organizar, você fala assim: meu Deus, essa espera vai ser terrível. Mas é quando você põe a mão no chão para se apoiar, você fala: nossa, que fofinho que está aqui. Nossa, que gostoso. Eu acho que eu vou me esticar aqui, ó, nessa espera. Jesus, Ele vai mimar você em lugares que você nem imaginava. Há caprichos de Deus para você, há cuidado de Deus para você. Cuidado, pastor Diego, todo mundo entra ali e morre. Você não é todo mundo. Eles morriam porque confiavam neles mesmos. Você entra no pior lugar levantando a bandeira: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. E aí começa a brotar grama verde. E aí Deus coloca um enfermeiro diferente para cuidar de você. Aí Deus coloca um médico diferente para cuidar de você. Todo mundo tem um médico ignorante, mas o seu médico, ele é carinhoso. Deus faz aqueles cuidados que só para você. Todo mundo na empresa está estressado porque chega cliente o tempo todo que aponta o dedo. Mas os clientes que Deus manda para você te dá panetone, te dá chocotone. Por quê? Por quê? Porque você está na areia, eu estou na grama verde. Você está sentado na areia, eu estou na grama verde. É diferente, eu espero na grama verde. Deus manda te dizer: não se compare com ninguém, porque eu tenho mimos para você ao longo da espera. Eu tenho cuidado de você. Não vai ser igual. Vou olhar e dizer:
você é exibido. Não é que eu sou exibido não, eu sou queridinho de Jesus mesmo. Ele me ama, Ele cuida de mim. Eu não vou pôr meu bumbum na areia, eu vou pôr meu bumbum na grama verde. É fofinho, é gostoso, é refrescante. Deus vai cuidar de você até o dia que você pegar o peixe na mão, até o dia que você pegar o pão, você vai ter cuidado de Deus. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Esse deserto não vai te morder, não vai ter escorpião, não vai ter serpente, vai ter grama verde, grama verde. Não vai ter, mas aquilo ali foi picado, aquilo ali foi ferido, aquilo ali está em insolação, e eu estou de boa na lagoa, na grama verde, deitado aqui, descansando. Eu profetizo ainda esse ano, grama, grama, trazendo conforto, cuidado, harmonia, refrescância. Você vai passar essa virada do ano de boa na lagoa, porque Jesus diz: enquanto você espera por mim, eu cuido de você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão. Esse é o Deus que você veio buscar aqui hoje. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Feche os seus olhos, por um momento apenas, feche os seus olhos. Nesta noite eu quero tirar um momento para que você, nesse lugar, nesse momento, nesse último culto de 2024, no mês de novembro, e você olhe para o retrovisor da sua vida e lembre de tantos milagres que aconteceram ao longo do caminho. Quantas coisas que Deus te ensinou em lugares que você não queria estar. E perceba quem você é hoje. Perceba o quanto essas situações mudaram você. Então você pode dizer: pastor, eu nunca estive pior. E Deus está dizendo: eu nunca tive melhor. Eu não erro, filho meu, eu cuido de você. Eu quero te ensinar coisas que você não aprenderia em outro lugar. Tenha um pouco de paciência. Não reclame daquilo que eu deixei sobrar, porque o que sobrou vai ser suficiente. Eu tive que esvaziar a tua geladeira, porque a geladeira cheia, você era orgulhoso, você não confiava em mim. Eu tive que tirar algumas coisas, não porque te odeio, mas para que você voltasse a olhar para mim. Mas eu vou devolver tudo, e vou restituir tudo que você perdeu. Eu só quero de volta o teu coração. Eu só quero que você volte a chorar pela minha presença. Eu só quero que você volte a dizer que nada mais importa se eu tiver o Senhor Jesus. Eu quero a presença de Deus. Fala comigo: o que sobrou vai prosperar. O que sobrou. Eu quero que você tire alguns minutos para abençoar a vida que você tem, o emprego que você tem, a casa que você mora, o carro que você anda, o bilhete único que você tem. Eu quero que você, tudo que você amaldiçoou ultimamente, eu quero que você arranque essa maldição e abençoe. Abençoe o teu emprego, abençoe o teu ganha-pão, abençoe a cesta básica que você recebe da empresa. Eu quero que você abençoe as contas que você paga, tudo que nos últimos dias você falou: que inferno, que porcaria, que desgraça, eu não aguento mais isso. Eu quero que você retire isso agora. Retire, porque você vai pegar o seu insuficiente e vai entregar na mão de Deus. E não dá para entregar na mão de Deus reclamando. É uma bênção. O lugar onde eu estou é uma bênção. A casa que eu moro é uma bênção. O meu emprego é uma bênção. O meu salário é uma bênção. A minha família é uma bênção. O meu corpo não é um corpo porcaria nada, o meu corpo é uma bênção. Não importa o que tenha nele, que o médico disse: o meu corpo é uma bênção. Eu não sou um depressivo, ansioso. A minha alma é uma bênção. A minha alma é tudo que eu preciso ter. O meu espírito é uma bênção. Eu não sou um crente frio, coisa nenhuma. Eu sou um crente tomado pela glória de Deus. Eu sou uma bênção. Eu não sou o que dizem que eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou uma bênção. Comece a abençoar agora. Comece a abençoar seus filhos. Não tenha raiva deles. Abençoe, abençoe seu casamento, abençoe. Talvez ele está por um fio de acabar, mas abençoe agora. Não tenha raiva não. Se você tiver raiva, você vai desperdiçar o recurso. Mas abençoe. Jesus está dizendo: pega o teu insuficiente e entrega para mim. Entrega para mim. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar.
mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.